Graça e paz, irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui do canal e que o Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações e a nossa mente e que possamos estar em um mesmo espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu escolhi esse texto aqui porque é um texto de extrema importância, porque ele fala sobre o dia do julgamento. O Senhor Jesus, ele apontava para o fim nesse texto. Ele falava sobre um grande juízo. Amém? Vamos dar início ao texto então. E eu quero pontuar algumas coisas ali para os irmãos ali, para que os irmãos venham a refletir sobre isso. E futuramente aí eu estarei lançando daí a segunda parte daí, explicando, explicando ali os pontos que eu vou passar para os irmãos aí. Amém? Vamos dar início. Vou usar um marca-texto aqui. Quando vier o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eu vou até aqui, irmãos, eu vou pontuar algumas coisas. Nota-se que o Senhor Jesus virá com poder e glória. Amém? E ele se assentará no seu trono. Aqui é uma alusão para o fim, né? O livro do Apocalipse ele pontua bem sobre, sobre a vinda do Senhor Jesus, assim como os profetas. Amém? Mas aqui fala aqui, ó, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Nota-se que não há qualquer tipo de divisão nessa parte do texto, que fala sobre todas as nações serão reunidas em sua presença. Amém? E será separada essas nações. Essas nações vão ser separadas, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, essas nações serão cabritos e ovelhas. As ovelhas ficarão à direita, os cabritos à esquerda. Amém? O texto diz que as ovelhas entrarão na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Daí vai dizer por que eles herdaram o reino. Amém? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava eu nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos. Então perguntarão os justos. Os justos, hein? O Senhor fala para eles que eles fizeram essas coisas. Amém? Mas eles perguntam ainda, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e, e te fomos visitar? E o rei responderá, ele dirás: Em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém, irmãos? Nota assim que fala sobre os pequeninos irmãos de Cristo. Toda vez que essas ovelhas fizeram essas coisas aos pequeninos irmãos de Cristo, elas herdaram o reino pelas suas obras que estão ali. Amém? Lembre-se, irmãos, que ninguém é salvo por obras somente, né? Que de certa forma Cristo salva, mas as obras testificam de ti a teu favor, e
E as pessoas que fazem boas obras, elas receberão um galardão. Mas eu não me lembro o livro, mas o irmão, um dos discípulos fala: me mostra as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Você entendeu? E a fé sem obras, há uma falha aí. E obras sem fé também é uma falha. Então os dois têm que caminhar junto, tanto obras como fé. Amém? As duas são para o teu bem, as duas testificam para o teu bem e refletem a pessoa que você é. Amém, irmãos? Vamos continuar a leitura. Em verdade eu vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos anjos. Vê que, assim como o reino do Pai está preparado desde da fundação do mundo, o inferno ali, o fogo eterno, também está preparado. Já estava preparado. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi? Olha bem como é que é. Os da esquerda, os cabritos, outras traduções dizem bode. Mas veja bem que o Senhor está repreendendo eles. E eles se perguntam, né? Eles perguntam. E eles lhe perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então, assim, nós estávamos lá, Senhor, nós te vimos, nós comparecemos. Esse da esquerda estavam dizendo. Veja bem. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste, está falando assim, não está falando que não fizeram, mas deixaram de fazer. A um destes meus pequeninos, a mim deixaste de fazer, e irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Nota-se que fala aqui também dos pequeninos. Amém? Então há pelo menos aqui três grupos: os pequeninos, os cabritos e as ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos pontuar aqui. Então, logo aqui, os da esquerda foram reprovados por quê? Porque eles deixaram de fazer. Deixaram de fazer essas obras. Não que eles não fizeram, mas eles negaram. Lembra, irmãos, sobre aquela questão de fazer acepções de pessoas? Eu creio que foi a acepção de pessoas. Por quê, irmão? Porque eu mesmo me peguei fazendo essas coisas. Muitas vezes deixei de fazer o bem, por quê? Porque na minha consciência estava fixado um pré-julgamento. Porque eu olhava de certa forma para uma pessoa e falava assim: não, mas essa pessoa é jovem, ela pode trabalhar. Não, mas essa moça é jovem, ela pode arrumar um emprego. Por que ela está na rua? Não, esse rapaz ele é jovem, ele pode arrumar um emprego. E às vezes me compadecia dos mais velhos. Amém? Mas eu fazia um pré-julgamento. Eu fazia um pré-julgamento sobre as pessoas. Porque eu não conhecia o contexto dessas pessoas. Eu não sabia como foi a vida delas. Eu não sei, né? Por que levou elas àquela situação de pobreza e miséria. Porque elas optaram por viver nas ruas. Não sei se os irmãos conseguem me entender. E isso, irmãos, às vezes, quando a pessoa não para pensar e refletir nessas coisas, a pessoa deixa de fazer o bem. Quando a pessoa não para, ela faz esse pré-julgamento e ela não busca uma clareza. Porque quando a pessoa para realmente a pensar e quer fazer o bem, ela faz. Agora aquela pessoa que não quer fazer o bem, mas quer justificar a si mesmo para deixar de fazer o bem,
aí é um problema. Aí passa a ser um problema. A palavra diz: dê a quem te pede e não vire as costas ao que necessita. Então, se alguém te pede um pedaço de pão, dê um pedaço de pão. Se alguém te pede roupas, dê a roupa. Não importa a condição que ela esteja. Amém, irmãos? Não negue ajuda, porque o Senhor não negou ajuda para ninguém. O Senhor ajudou a todos aqueles quanto vinham até ele e aos seus discípulos. Ele prestou todo tipo de socorro, tanto a carne alimentando os homens, quanto espiritual, alimentando através da palavra, quanto com cura. Entende, irmãos? Então o Senhor, ele esteve presente, ele não virou as costas para ninguém. Podia ser o homem mais sujo, mais imundo, roubador, pecador, mas se ele chegasse até o Senhor e mostrasse arrependimento e buscasse no Senhor palavras de vida eterna, assim como diz os seus discípulos, essas pessoas encontrariam justiça. Não justiça desse mundo, né? Mas justiça de Deus. Amém? Então, irmãos, o que eu quero apontar para vocês, usando o meu contexto de vida? Muitas vezes eu pensei assim: não vou ajudar essa pessoa, porque ele é jovem, ela pode se virar, ele pode se virar, ele tem condições de trabalhar, ele consegue trabalhar, olhando é saudável. Mas, irmãos, daí às vezes eu usava por justificativa: não, eu vou dar um trocado aqui para ele, essa pessoa vai sair daqui e vai usar drogas. Não, eu vou dar um trocado para ele aqui e eu não tenho nada para dar de comer, né? Não tenho uma roupa, nada, mas eu tenho um trocado aqui e eu não vou dar porque ele vai usar para beber álcool, bebida de álcool. Como é que eu vou fazer isso? Em vez de estar ajudando ele, eu vou estar incentivando ele. Mas não, irmãos. Nenhuma pessoa nesse mundo de carne consegue sobreviver de álcool, de bebida alcoólatra. Ninguém consegue viver. Ninguém consegue viver de drogas. Ninguém consegue viver. Uma pessoa precisa se alimentar. Por menor que seja a quantia, ou os dias, aí pode ficar 1, 2, 3 dias, mas uma hora tem que vir um sustento. Essa pessoa vai ter que comer. Você, irmão, você ajudando essa pessoa, você dando aquilo que ela te pede, não estou falando de dinheiro, irmão, mas se tu puder fazer alguma coisa, mas se tu não tiver, mais fácil, irmão, não negue ajuda. Não negue ajuda. É isso que o meu conselho. Porque isso pesou da minha consciência. Quando eu parei para ler esse texto e meditei nesse texto, eu me arrependi das vezes que eu deixei de fazer o que era bom, o bem, por causa das justificativas que estavam aprisionadas no meu interior, nos meus pensamentos. Porque de certa forma eu pensava assim. Eu pensava assim e de certa forma isso era como se fosse para me confortar, tá? Para me confortar, porque daí eu pensava: não vou fazer, que isso não é o bem e essa pessoa não vai usar para o bem, vai usar para o mal dela. Mas não, irmãos, não pense assim, porque de certa forma todo ser humano precisa comer, precisa de vestes. Amém? Amém, irmãos. Então esses da esquerda foram aqueles que deixaram de fazer, fizeram acepções de pessoas, fizeram um pré-julgamento. E os outros foi que não negaram, as ovelhas, o da direita, foi que não negaram justiça, fizeram justiça, ajudaram o necessitado, fizeram todo tipo de boas obras. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês no dia de hoje. Mas eu quero trazer mais para frente, irmãos, pontuar mais sobre a questão desses pequeninos irmãos, sobre as ovelhas, sobre os cabritos, porque aqui fala sobre todas as nações. Aqui não está falando de igreja, porque eu acredito que a igreja vai passar aqueles que já morreram da morte para a vida.
E aqueles que estão vivos em carne vão passar dessa vida para a vida eterna. Amém, irmãos? Então eu acredito assim que aqueles que são salvos, realmente que amam ao Senhor Jesus, que guardam os seus mandamentos, guardam os seus testemunhos, o seu testemunho, estão dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo e a sua palavra, que confiam no nome do Senhor, essas pessoas vão passar da vida para a vida eterna, da morte que morreram para a vida eterna. Elas não vão entrar em julgamento. Elas não vão passar por julgamento. Já essas nações, elas entraram em julgamento e elas foram julgadas. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. E até a próxima, se Deus quiser.